E aí, galera, tudo bem? Estamos de volta aí com mais uma aulinha de física, dando sequência aí ao capítulo de eletromagnetismo, tá? Hoje vamos iniciar indução eletromagnética, tá? Vamos ver como é que surge a corrente induzida, tá? Vamos lá, todos a bordo aí. Vamos lá. Galera, vê só. Então primeiro vamos entender, né, a geração, né, a origem, o surgimento da corrente induzida, tá? Então a gente vai pegar os conceitos que a gente aprendeu até agora, né, os conceitos desde a eletrostática, tá? Porque a gente vai começar a misturar eletrodinâmica, onde tem a geração de corrente, com o magnetismo, tá? Então é exatamente a força, o campo magnético criando a nossa corrente, né, induzida, tá? E aí depois a gente vai verificar a questão da corrente alternada, tá? Vamos lá. Então considere aí, ó, na tela, acompanha comigo, um condutor reto, tá? De comprimento L. Então você tem aqui um fio, né? Um fio que tem um comprimento L, tem um certo tamanho, tá? E ele está se movimentando com a velocidade V, tá? No interior de um campo magnético B, aquele vetor indução B, né? Que a gente chama carinhosamente de campo magnético, tá? Originado por um ímã, tá? No nosso caso aqui eu tenho um ímã, né? E esse ímã gera aí um campo magnético uniforme, tá? Vamos dar uma concentração aqui o que está acontecendo aqui, tá? Então, nessa figura aqui eu tenho uma visão em perspectiva, tá? E aí não fica muito bom de visualizar, certo? Porque toda visão em perspectiva, ela tem uma deformação em uma das dimensões, tá? Então fica um pouquinho, né, o cara fica meio complicado para entender, tá? Então vamos trabalhar aqui com a visão frontal, tá? Então vamos imaginar que você esteja visualizando o ímã nesse sentido aqui, tá? Desculpa, nesse sentido aqui, né? Nesse sentido aqui, tá? Na visão frontal. Vamos lá, então aqui você tem a visão do fio, tá? Essa visão do fio, tá? E o campo magnético, ó, atravessando o fio, tá? Atravessando o fio, tá? Então vamos lá, então vamos imaginar o comportamento de um elétron. Por que eu vou trabalhar com elétron? Porque são os elétrons livres, né? Eles são, né, que estão dispostos a se movimentar. Então vamos trabalhar com o elétron. Então, já que o elétron ele está sendo arrastado para a direita junto com o condutor, tá? Aí vamos aplicar a regra da mão direita, tá? Vamos lembrar a regra da mão direita. O dedão você vai apontar na direção de quem? Da velocidade ou da corrente elétrica. No nosso caso vai apontar para lá, para a direita, tá? A palma da mão aberta, a ponta dos dedos vai ser no sentido do campo. No nosso campo, nosso caso, o campo está perfurando o papel. E agora você tem que dar o sentido da força que é dado pelo empurrão. Então, quando você trabalha com cargas positivas, você vai dar o empurrão para cima. Como eu estou tratando de um elétron, essa força ela vai ser originada para baixo, certo? A minha força magnética ela vai apontar para baixo. Então, já que a minha carga elétrica está submetida a uma força, ela vai se movimentar, né? Ela vai ser convidada a se movimentar e ela vai ficar concentrada nessa extremidade. Então, essa extremidade aqui do condutor, ela vai ficar carregada, eletrizada negativamente. Então, se aqui eu estou carregado, eletrizado negativamente, logicamente, o polo oposto ele vai ficar carregado positivamente, tá? Mas o que importa para a gente é que vai existir o quê? Um diferencial
de potencial, uma DDP aqui, né? Se eu tenho um polo positivo e um polo negativo, eu vou gerar uma DDP, o que a gente chama de força eletromotriz, tá? Então, por conta dessa diferença de potencial, a gente já viu lá em eletrostática, né? Pois que aí é eletromagnetismo, tá? O que vai surgir aí? Vai surgir o nosso campo elétrico. O nosso campo elétrico, ele vai apontar da placa positiva para a placa negativa. É o sentido convencional do campo elétrico. Então, esse campo elétrico, quando interagir com a carga elétrica, vai surgir o quê? Uma força elétrica. Então, o nosso elétron também vai estar submetido a uma força elétrica. Então, eu tenho uma força magnética e a força elétrica, tá? Então, isso vai persistir até que exista o equilíbrio. Que equilíbrio é esse? Aí vamos lá ver, tá? O equilíbrio é quando a força magnética seja igual à força elétrica, tá? Essa separação das cargas, ela dura até esse momento, tá? Aí vamos ver outro exemplo, tá? Porque aí a gente já viu que a geração de uma DDP, tá? E aí para ter corrente elétrica, eu preciso ter duas coisas. Aí já saí da eletrostática e estou partindo agora para a eletrodinâmica, tá? Veja como é a união de tudo que a gente vê, tá? Então, se eu tenho uma diferença de potencial e tenho um caminho fechado, tá? Eu tenho a geração de uma criação de um surgimento de uma corrente elétrica, tá? Então, como esse campo, a corrente elétrica, ela é oriunda de um campo induzido, tá? É por isso que eu chamo que a minha corrente gerada é chamada de corrente induzida, tá? Vamos lá. Então, então vamos imaginar o seguinte, mas você tem aqui um fio, aquele mesmo fio do primeiro exemplo, você coloca aqui, ele vai deslizar sobre um condutor em forma de U, tá? Em forma de U, tá? Então, aquilo que a gente viu lá, e ele está submetido a um campo magnético, tá aqui, de cima para baixo, tá? Então, é a mesma coisa aqui, você tem a velocidade, tem o campo, a força magnética para cá, e para cá você teria a força elétrica, tá? Então, você teria, um polo positivo e um polo negativo, ou seja, isto aqui passaria a se comportar como se fosse um gerador, como se fosse uma pilha, tá? Uma pilha. Agora, claro que esse movimento, esse comportamento só permanece enquanto o corpo estiver em movimento, tá? A questão lá da corrente alternada é porque o que acontece? Esse condutor, essa barra aqui, ela vai ter que ir e voltar, tá? Porque eu não posso ter um fio infinito aqui, né? Ele vai ter que ir e voltar. Esse movimento oscilatório é que vai dar origem à nossa corrente alternada, que é a mudança no sentido da corrente. Mas isso fica mais para frente, tá? Mas por enquanto, vamos lá. Então aqui, você tem um polo positivo, que já foi explicado no slide anterior, e um polo negativo. Devido a essa diferença de potencial e esse caminho fechado, eu vou ter o quê? A geração, o surgimento de uma corrente induzida, que ela vai sair o sentido convencional, partindo do polo positivo até o polo negativo. Então, se eu coloco aqui um perímetro, que é aquele instrumento, né, de medida que é utilizado para medir corrente elétrica, né, a amperagem do circuito, e ele tem que ser ligado em série ao circuito, lembrando lá daquela aulinha de amperagem de instrumentos, né, elétricos, tá? Que eu tenho o voltímetro, tenho o amperímetro, né, que tem funções diferentes, tá? Então, vamos lá. Então, devido a essa geração, essa criação da força eletromotriz, essa indução, tá? Ela não foi criada, né? Ela foi induzida a existir, né? Ela foi induzida devido a que essa força magnética que vai gerar exatamente esse movimento das cargas, esse desequilíbrio elétrico do condutor, que vai dando origem à diferença de potencial e, por fim, a criação, o surgimento da corrente elétrica. Beleza? Tranquilo?
Então acho que ficou claro de onde vem o conceito de corrente induzida, tá? Você tem um condutor, né, elétrico, né, em movimento no interior de um campo magnético uniforme, tá? E aí eu tenho a geração da força magnética. Da força magnética eu tenho a questão da DDP. Com a DDP eu tenho o campo elétrico. O campo elétrico eu tenho a força elétrica, exatamente para equilibrar com a força magnética, tá bom? E aí, pegando esse gancho, que a gente vai chegar na expressão, tá? A expressão é a seguinte. Então, como é que eu faço para calcular essa força eletromotriz induzida, né? Que é a nossa DDP, né? Qual é a DDP que eu estou criando, né? Fornecendo de uma forma induzida, certo? Então ele fala assim, a DDP estabelecida corresponde a uma força eletromotriz que é chamada de força eletromotriz induzida, relacionada com a intensidade do campo magnético. Ou seja, eu vou relacionar agora ao campo magnético com a força eletromotriz. Tá? Eu estou juntando dois capítulos da física. Um capítulo de magnetismo com um capítulo de eletrodinâmica. Tá? Então, por isso que dá origem de eletromagnetismo. Tá? Vamos lá. Então, ó, a formulazinha que a gente visualizou. Vou abrir a canetinha para a gente riscar aqui um pouquinho. Tá? O que é que eu tenho? Eu tenho que a minha força magnética ela vai ser igual à minha força elétrica. Exatamente no estado de equilíbrio, né? Do slide anterior. Né? Eu tenho uma força magnética que é dada pela regra da mão direita do tapa. E com a regra da força magnética, por si eu tenho o campo magnético e por consequência eu teria a força elétrica, tá? No sentido contrário à força magnética. Então a gente já viu quanto vale a força magnética, né? É aquele B, QV, seno, né? Q, B, V, seno de θ, tá? Só que no nosso caso aqui, né? A minha força magnética, o campo e a velocidade formam um ângulo de 90 graus. Então, como 190 vale 1, fica somente essa expressão. B, Q, V. Igual a quem? A força elétrica. Quem é força elétrica? É o campo vezes a carga. Tá? É aí a minha expressão, lembrando lá da eletrostática, né? Se você fizer uma comparação, é como se fosse peso. Peso, né? A massa vezes o G, né? Vezes o campo gravitacional. Aqui não é força gravitacional, é a força elétrica. Então é a carga de prova vezes o campo elétrico. Tá? É a mesma origem para você gravar aí essa formulazinha, essa expressão. Tá? Então, assim, então aí dá para ver que tem Q de um lado e Q do outro. Então eu já consigo simplificar. Tá? E tem outra relação lá da eletrostática, que é interessante vocês lembrarem, que é a relação da diferença de potencial com o campo elétrico. Tá? Então essa relação tem a ver com quem? A distância entre as placas. Tá? Essa distância entre as placas, aqui no nosso caso, vai ser exatamente de quem? O tamanho do fio. Tá? Então se eu fizer uma relação aqui, ó, que o meu campo elétrico ele vai ser igual à diferença de potencial dividido pela distância. Isso aqui, gente, essa primeira parte aqui é lá da eletrostática, tá? Então, adaptando aqui para a aula de hoje, quem vai ser meu U? Vai ser a minha força eletromotriz induzida, tá? E a distância é exatamente o tamanho do condutor, tá? Então, eu vou substituir essa parcela aqui na expressão. Fazendo isso, eu vou ter o quê? Que BV igual a força eletromotriz sobre L. Tá? E aí, se eu organizar, só para dar a expressão, só para vocês gravar a expressão, a força eletromotriz induzida é igual ao campo magnético vezes o tamanho do condutor que está em movimento vezes a velocidade, tá? É a famosa fórmula da LBV, né? A legião da boa vontade, tá?
Então, a força eletromotriz induzida é igual ao campo magnético vezes o fio, o tamanho do condutor, tá? Vezes a velocidade. Tranquilo? Vamos lá, acompanha comigo. Para que essa corrente permaneça, né? Ela seja mantida, esse condutor aqui, ele precisa estar sempre em movimento. Foi o que ele falou no começo da aula, tá? Então essa energia elétrica ela só existe, né, por conta da criação dessa força elétrica interna. E para isso tem que existir esse movimento, né, oscilatório da barra, tá? Se essa barra não se movimentar para a direita e para a esquerda, tá? Eu não tenho essa corrente induzida, tranquilo? Então só ficar gravando aí que para a corrente elétrica induzida devemos manter a velocidade, tá, do objeto. Então o condutor ele precisa estar sempre em movimento. Se ele parar, tá, aí a nossa corrente induzida ela para também, tá bom? Vamos lá. Então primeira questão, de lá o seguinte: um avião inteiramente metálico com L igual a 25 metros de largura, ou seja, a distância entre as duas asas, voa horizontalmente com velocidade de 540 km por hora em uma região onde a componente vertical do campo indução magnética vale 4 vezes 10 a menos 5 Tesla. Então, se ele já falou que esse campo ele é a componente vertical, e ele fala que o avião voa horizontalmente, ele já me garante que esse ângulo entre o campo e a velocidade vale 90 graus. Então, θ, a questão já fala para a gente que θ corresponde a 90 graus. Se θ corresponde a 90 graus, é porque o seno de 90 é igual a 1. Ok? Então, para chegar naquela nossa expressão. Ele quer saber qual é a DDP. DDP a gente também chama de força eletromotriz, tá, gente? Também é força eletromotriz, que é o nosso Ezinho. Tá? Então, aplicando a nossa expressão, que a gente acabou de ver, tá? Eu tenho o L, que é o tamanho, é a largura do avião. Eu tenho um campo, que o campo é o campo magnético terrestre. E V é a velocidade do avião, tá? Só um detalhe aqui, né, gente? O comprimento do avião está em metros, tá? Então, eu preciso transformar essa velocidade também em metros. Né? Então, lembrando da transformação de quilômetros por hora para metro por segundo, né? Vamos dividir por 3,6, tá? Para fazer essa divisão. Então, efetuando essa divisão, se eu divido 540 por 3,6, eu vou encontrar 150 metros por segundo. Então, isso aqui, ó, é a velocidade. Tá? L é a largura do avião. L. E aqui é o nosso campo. Nosso campo magnético. Se você efetuar essa continha, tá, você vai encontrar que a nossa força eletromotriz vale 0,15 volts. Lembra que a unidade de DDP, diferença de potencial, vale volt, ok? Que é exatamente o Newton por metro, né? Que vem daquela formulazinha que a gente viu no slide anterior. Tá bom, gente? Então, aqui a nossa questão resolvida, questão super fácil, aplicação direta da fórmula, certo? Só para verificar a questão da
da criação, o surgimento da força eletromotriz quando um corpo condutor, por isso que ele fala que é inteiramente metálico, tá? Ele permite a movimentação das cargas elétricas em sua movimentação, em sua dimensão, tá? Então, considerando que essa largura é muito grande, eu estou considerando nesse movimento. Claro que nesse outro sentido também teria, tá? Mas aí seria um ângulo zero. Se ângulo é zero, né? Você não teria aí, né? Na verdade teria, né? Teria outro sentido também nas outras extremidades, tá? Mas eu estou considerando inicialmente a largura, tá? E a segunda questão, para a gente acompanhar, essa questão bastante clássica, tá? É uma questão que em cada 10 vezes que cai uma questão de indução ela aparece, porque ela junta plano inclinado, né, lá da dinâmica, para juntar com eletromagnetismo, com magnetismo e com a parte de corrente. Então essa questão é chave. Então é o seguinte, ó, duas barras metálicas fixas separadas por uma distância L, tá? Essa distância aqui é L, determina um plano o qual forma um ângulo θ com a horizontal. Tá? Aqui está um ângulo θ aqui. Na região existe um campo de indução magnética uniforme, normal ao plano e sentido conforme indica a figura. Então, meu campo aqui, ó, ele é perpendicular a esse plano aqui, que está inclinado. Outra barra metálica de massa M pode deslocar-se sobre as fixas, sem atrito, tá? A resistência elétrica das barras é desprezível, sendo as duas fixas ligadas entre si por um condutor de resistência R. Tá aqui, ó, a resistência R. Aí vai ter que usar a lei de Ohm, tá? A aceleração da gravidade no local vale G. Abandona-se a barra móvel, determine a velocidade limite que ela chega. Ou seja, qual é a velocidade máxima que essa barra, ao descer o plano inclinado, ela vai alcançar? Olha, para que a minha velocidade ela não altere, eu tenho que garantir que a aceleração submetida à barra é zero. E para que a aceleração da barra seja zero, a força resultante que é aplicada na barra tem que ser nula. É a condição de equilíbrio. Vê como a questão envolve vários conceitos da física, né? Então, quando é que eu digo que um corpo está em equilíbrio? É quando ele está em repouso ou na iminência de movimento, mas permanece em equilíbrio, certo? Que é o equilíbrio estático, ou quando ele se encontra em movimento uniforme, ou seja, ele apresenta velocidade constante, que aí passa a ser chamado de equilíbrio dinâmico, tá? Então, no nosso caso aqui, ele quer um instante para que a velocidade seja constante, ela não aumente mais. E isso vai acontecer quando a minha força magnética ela vai se igualar com a minha força peso, né? Vamos lá. Então você tem aqui, ó, um corpo sendo puxado para baixo pelo seu peso, a componente do peso, tá? Que é o nosso P seno, né? O P sendo esse ângulo aqui. E quem vai anular, quem vai cancelar, quem vai compensar a força peso é exatamente a minha força magnética, tá? E vai chegar no instante que a minha força magnética ela vai se igualar com peso, tá? E aí ele vai cair com velocidade constante, tá? Ele vai partir do repouso, vai acelerar e vai chegar num ponto que vai atingir a velocidade máxima. Só para ficar mais fácil, né? Visualizando aqui, ó, que sempre que está em perspectiva, eu acho que para o aluno ele não é a melhor visão, tá? Então eu sempre costumo trabalhar, ó, numa vista frontal ou lateral, tá? Em alguns casos a gente vai trabalhar com a vista superior, mas no caso aqui, ó, se eu analisar dessa vista aqui, ó, né? Essa vista aqui que eu teria aqui, essa vista lateral aqui, ou frontal, vai depender disso que, né, que quadrante você está visualizando aí, tá? Então vamos lá. Então você tem aqui, ó, o nosso P seno e a força magnética.
Para na vertical, eu teria o F e teria o P cosseno. Tá? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, a condição de equilíbrio é quando a minha força resultante, que atua na barra, aqui a barra, tá, gente? Ó, esse pedacinho aqui, ó, não é uma bola não, tá? É esse lado aqui, ó, que a gente tá vendo, tá? A gente tá vendo esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui que eu tô pintando é exatamente essa seção aqui que eu tô vendo à vista, tá? Então, a minha força resultante que aplica no fio é igual a zero, tá? Então, ó, a minha força magnética vai ser igual ao P sem de θ, tá? Que é a minha força magnética, né? A minha força magnética vai ser igual ao campo vezes I vezes L, tá? Que no nosso caso, o ângulo do campo com a velocidade permanece 90 graus, porque a questão fala que o campo ele é perpendicular ao plano do condutor, esse plano aqui, ó. Esse plano aqui, ó. Tá? Esse plano aqui. E o meu P é o peso, né? mg vezes o seno de θ, esse seno de θ aqui, tá? Substituindo os valores, né? Eu teria aqui corrente elétrica, olha lá, né? Lei de Ohm, né? U igual a R vezes I, ó. Primeira lei de Ohm. U igual a R vezes I. Então, esse I aqui, ó, eu posso substituir. Essa força eletromotriz, a gente acabou de ver, que é dado por essa expressão aqui, ó, LBV, tá? Então, eu tenho um sisteminha com duas equações, tá? Uma que une a força magnética com a força peso e a outra que é a definição de corrente elétrica. Substituindo a equação 2 na primeira, o que é que a gente vai obter? Ó, essa parcela aqui vai surgir aqui, ó. Isso aqui, ó, é o I, ó. Ok? Então, vamos lá. Então, ó, L vezes L vai dar L ao quadrado. B vezes B vai dar B ao quadrado aqui, né? Então, aqui, ó, se eu igualar o sinal de V, né? Eu vou encontrar que é mg sem de θ, o R vai aparecer multiplicando e esse produto aqui vai chegar lá no denominador, né? Então, vou encontrar como resposta mg sem de θ R, que é a resistência, né? A resistência que está conectando as duas barras fixas, tá? Sobre quem? Sobre B2 vezes L ao quadrado, tá, gente? Então, essa aqui é a nossa segunda questão, tá? Eu espero encontrar vocês no próximo vídeo, tá? Onde a gente vai continuar esse capítulo chamado Indução Eletromagnética, tá? Um assunto super atual, certo? Muito cobrado aí nos concursos aí, tá? Um forte abraço a vocês, fiquem com Deus, até a próxima!